convidar os irmãos, nós vamos meditar hoje no texto de Lucas. Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler os versículos 44 a 49. Bênção, glória a Deus. É vida. Deus seja louvado. Lucas 24, 44 a 49. Convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez, para você exercitar um pouco. E depois você vai sentar e ouvir atentamente a palavra do Senhor. Vamos meditar sobre o título, A Missão de Cristo e Sua Igreja. Diz assim o texto: a seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ó Deus, tua palavra foi lida, nós clamamos para que o teu Espírito use o teu servo, que ele fale conforme o teu querer nessa noite. E clamamos para que cada irmão aqui, cada visitante, cada um que está acompanhando na transmissão, ouça a tua palavra e receba, e que seja edificado nessa noite, e que tenha um coração transformado, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Quando alguma coisa é muito importante, quando acontece com a gente, não é? Não tem aqueles acontecimentos assim que, pá! Puxa, e agora, não é? O que a gente faz? Normalmente a gente procura uma explicação, a gente quer entender o que aconteceu, a gente procura uma lição sobre esse acontecimento. E o texto lido, meus irmãos, é depois de um grande acontecimento, o maior acontecimento da história, a morte e ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, dia de dor, estavam todos ali acompanhando o que estava acontecendo com Cristo. Ele era o Messias, ele era o Senhor, mas agora ele estava numa cruz, estava morrendo. O que está acontecendo? Os discípulos se perguntavam, momento de tristeza, de dor, e todos ali que o seguiam ficaram atônitos, ficaram sem entender exatamente o que acontecia, não é? E passou o momento da crucificação, e Jesus foi então sepultado, e pairava no ar aquele sentimento de derrota. Puxa, e agora? Sentimento de tristeza, de derrota. E os discípulos ficaram então trancados nas casas, com medo. Eles temiam por suas vidas, porque se pegaram o mestre que trazia a mensagem do Evangelho. Irão atrás de nós, será? E esconderam e ficaram trancados. Mas no domingo de manhã, as mulheres, não é isso? As mulheres se preocuparam em ir ao túmulo cedo de madrugada, levaram ali os aromas, para cuidar ali do túmulo, cuidar de, quem sabe, de Jesus, do corpo de Cristo. E elas levantaram e foram cedo, mas chegaram lá e a grande surpresa, a pedra não estava lá. Tinha sido removida. E elas não entenderam o que aconteceu. E o mestre não estava no túmulo, o corpo dele não estava lá. Chegaram então os varões, 2 varões disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E elas começam a mudar o aspecto, e a tristeza que até então tomava conta, agora começa a transformar, primeiro entender o que estava acontecendo, e depois de uma alegria, e de ficarem maravilhadas, e entenderem, realmente, ele ressuscitou? Será? Correram, falaram aos discípulos, e os discípulos, não é possível. O que está acontecendo?
E correram lá, 2 correram, um correu mais que o outro, e chegou lá, mas Pedro foi também, e chegou lá e olhou, e só tinha os lençóis. O corpo de Jesus não estava lá. E mais um pouquinho à frente, o próprio Jesus começa a aparecer, aparecem as mulheres, aparece a Maria Madalena, aparecem os discípulos no caminho de Emaús, e depois aparecem todos os discípulos quando eles estavam reunidos. E um deles que não havia acreditado, agora ele mostra as marcas nas mãos, nos pés, do lado, era Jesus. E começa então a transformar, e eles começam a ficar alegres e admirados, e sem entender exatamente, por mais que já se falava sobre Cristo no Antigo Testamento, sobre a sua ressurreição, nós lemos o Salmo 16 que fala sobre isso, mas eles ainda estavam entendendo aquela situação. E Jesus, como sempre, né, fala, não, eu vou até comer com vocês. E ele, tem alguma coisa para comer? Tem. Trouxeram ali, e Jesus comeu com eles, e eles falaram, realmente é Jesus? É Jesus que ressuscitou. Era costume eles comerem juntos, e Jesus faz como fazia antes. E logo após isso, Jesus começa a explicar então, para eles entenderem o que aconteceu, o que foi tudo isso, e foi esse o texto que nós lemos. Jesus disse assim, foi isso que eu lhes falei, enquanto estava com vocês, eu falei que deveria se cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, que estava escrito nos profetas, que estava escrito nos salmos, tudo que dizia a meu respeito era necessário se cumprir. E Jesus começa a abrir o entendimento para que eles pudessem compreender exatamente toda aquela situação, e para que eles pudessem entender as Escrituras. E Jesus diz mais, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia, e que com a autoridade do nome de Jesus, a mensagem de arrependimento para perdão dos pecados deveria ser proclamada a todas as nações, começar daqui de Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, mas vai sair daqui, essa mensagem vai a todas as nações. E Jesus disse mais, vocês são testemunhas de tudo isso. Que privilégio deles viverem nesse período de ver Jesus, de ser testemunha, não é ali, ocular de Jesus. E ele fala, agora envio vocês, envio a promessa do Pai, mas primeiro fique aqui, que o Espírito Santo virá e vai revestir vocês de poder, para que essa mensagem seja proclamada. Meus irmãos, podemos ver nesse texto que a missão de Cristo, ela se liga à missão da sua igreja, ela segue com a missão da igreja. E como que é essa sequência dessa missão? Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que a sequência começa com a promessa, com a profecia. Leia o versículo 44 comigo juntos. Vamos ler juntos, versículo 44, diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todas as coisas começam e começaram com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, com a profecia vinda do próprio Deus. Não foi assim que Deus criou todas as coisas? Não existia nada. Esse mundo não existia. Nenhum homem existia, nenhuma mulher, nenhum animal, nenhuma planta, nada. E o Senhor disse, e disse Deus, haja luz, e ali começou. Começa com a promessa, com a profecia, com a palavra de Deus. Todas as coisas então começam lá em Gênesis dessa forma. E a própria missão de Cristo, logo no capítulo 3, logo após o homem pecar, cair, desobedecer ao Senhor, desobedecer em apenas uma proibição, não é? Uma, meu irmão. Não é que tinha assim, o jardim só tem uma árvore e um fruto, e Deus falou para não comer. Não. Tinha outras árvores, outros frutos, não é? E Deus falou assim, ó, coma de tudo aí, mas essa aqui não. Uma proibição, irmãos. Desobedeceram. Mas o Senhor, com a graça dele, já vem logo em Gênesis 3,15 e fala, porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando com a serpente, porque a serpente tentou, não é? Satanás tentou o homem, mas Satanás não foi culpado do pecado do homem. O homem pecou porque quis mesmo, mas Satanás tentou, não é?
Então Deus fala, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. E ele fala, e este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, já no início, alguns teólogos dizem que é o proto-evangelho, é o início do evangelho, já fala assim, olha, virá o descendente da mulher, que vai destruir o mal, mas também vai ser ferido, não é? O texto diz, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele vai ser ferido de uma certa forma, mas ele vai destruir o mal. Então tudo começa com a promessa, com a profecia, Deus já dizendo o que vai acontecer até o final, meus irmãos. Deus já definiu tudo desde o início. Desde o início. E a palavra então do Senhor continua a ser revelada, e a gente veja que o texto aqui foi bem claro. Jesus colocou assim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, as 3 divisões que existiam, ou que existem na Bíblia hebraica. Eles enxergavam assim, o Pentateuco, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Moisés, que foi o primeiro a colocar ali, escrever a palavra do Senhor, as pessoas explicando como foi o início de todas as coisas, como foi o êxodo, quais são as leis que o Senhor deu ao seu povo, tudo isso nos 5 primeiros livros. Os profetas reafirmando sempre voltando e reafirmando a vontade de Deus, o que Deus queria para o povo, e os profetas dizendo sempre a palavra de Deus. Os profetas não diziam deles mesmos, diziam a palavra de Deus. Assim disse o Senhor, tal e tal coisa. E se a gente analisar os profetas, muito do que eles falavam não era profecia nova, algumas são, mas grande parte é o que já estava no Pentateuco. Ó, Deus falou para fazer assim, assim, nós estamos fazendo errado, Deus vai nos punir. Já estava isso no Pentateuco. Os salmos, de forma cantada, o povo dizia a palavra, proclamava a palavra. E todas essas 3 divisões apontavam para Cristo, apontavam para o sofrimento de Cristo, apontavam para a missão de Cristo, para o que Cristo ia fazer aqui nessa terra, e como Ele ia nos salvar. E os salmos também, eles cantavam assim. É igual a cantata de hoje que teremos aqui, as crianças vão cantar. E certamente essas canções ficaram na mente delas, não é? Ou até na mente dos pais aí também, que estavam ouvindo em casa incansavelmente. Ah, de novo vai pôr essa música aí, então põe. E a mensagem vai falando. E aquilo fica. Daqui a anos e anos essas crianças vão ter essas músicas na mente delas. E se são músicas como essas são da palavra de Deus, elas terão a palavra de Deus em suas mentes. Elas terão Cristo em suas mentes. A palavra do Senhor continua falando. Hoje, além disso, temos o Novo Testamento, além dessas 3 divisões, temos o Novo Testamento que mostra o cumprimento da promessa. O crente continua então lendo as promessas de Deus, lendo as profecias, cantando os salmos e se maravilhando no Novo Testamento com o cumprimento da promessa. Continua cantando, pois as palavras do Senhor são vida. Continua lendo, pois as palavras é que nos trazem a esperança de uma vida eterna. Pois vida só é possível com Deus, não é possível sem Deus. Em segundo lugar, caminhando nessa missão, nós vemos o cumprimento. Ela começou com a profecia, com as promessas, e agora o cumprimento. Leia o versículo 46 comigo. Versículo 46 diz assim: E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. O cumprimento. Jesus estava ali, ele já tinha cumprido essa parte. Ele está dizendo, olha, estava escrito, e eu vim para cumprir essa missão. A promessa, a profecia, o que Deus falou que aconteceria, aconteceu. Não eram promessas vazias, não eram simplesmente um conto de fada, como não são. A palavra é a verdade do Senhor para o homem. Por isso Jesus então veio e cumpriu, e padeceu, morreu para cumprir o que estava escrito a respeito dele. Nós cantamos Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías falando sobre Cristo. E foi exatamente assim. Quando Jesus estava ali indo
Pilatos falou: mas você não vai se defender? E ele, em silêncio. Isaías 53:10. Todavia ao Senhor, olha o texto, preste atenção nesse texto. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ao Senhor agradou moê-lo, por causa do pecado nosso. Jesus Cristo foi moído, alguém precisava pagar. O pecado contra o Deus eterno precisava de um pagamento eterno, só o sangue de Jesus. Ele cumpre o que estava escrito, se entregou por nós, se entregou por cada um de nós, por todos aqueles que creem nele, e assim ele pagou a dívida. Meu irmão, a dívida foi paga. Você já teve alguma dívida assim que você não ia conseguir pagar? Quem já teve? Pode levantar a mão, todos nós, porque nós não conseguimos pagar a dívida com o Senhor. O nosso pecado contra Deus é grande. Ele é um Deus santo, santo, santo. Nós não conseguimos pagar, mas Jesus veio, pagou essa dívida e disse: está cancelado. Glória a Deus, meu irmão. Por que servimos ao Senhor? Por causa disso, por causa de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Que texto maravilhoso. Ele se entregou cumprindo o que havia já escrito. Então a igreja conhece essa história de Jesus. E o que a igreja faz? Se rende a Ele, não é? Porque não é possível uma salvação sem o sacrifício de Cristo. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir construir uma torre e chegar aos céus. Nós não vamos conseguir fazer sacrifícios próprios para nos justificar diante de Deus. Isso não vai pagar os nossos pecados. Nós não vamos conseguir construir um foguete e chegar até os céus. Só através de Jesus. É a única solução, é o único caminho, é o único Salvador. Em segundo lugar, nesse caminho, essa sequência da missão, nós vemos então agora a pregação. Olha o versículo 47. Vamos ler juntos. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então a profecia, Deus já falou que ia acontecer. Jesus vem e cumpre. E agora ele fala assim: pregue isso, leve o evangelho, pregue a palavra. O cumprimento das profecias em Cristo torna necessária a pregação do evangelho. Então o Novo Testamento agora mostrando a missão da igreja, a igreja surgindo com essa missão da pregação do evangelho. E esse evangelho, como o texto aqui diz, ele é pregado pela autoridade do nome de Jesus. A igreja não anuncia a palavra por si mesma. A verdadeira igreja não pode fazer isso. Vamos falar uma coisa diferente aqui, inovadora? O que é mais importante falar? Não tem nada importante falar, a não ser a palavra de Deus. E a autoridade só é dada à igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, que prega a Bíblia. Então ela não anuncia por si mesma, mas ela faz isso com a ordenança e com a autoridade de Cristo. E esse evangelho, como diz o texto, essa pregação do evangelho chama o homem ao arrependimento dos pecados. Por quê? Por que chama o homem ao arrependimento dos pecados? Porque o pecado é a pior coisa que tem na vida do homem. É o maior problema da humanidade. Então vamos resolver esse problema? Não tem forma de resolver esse problema sem Jesus. Esse problema não vai ser resolvido negando. Não existe pecado não. Isso não existe não, é só na sua cabeça. Isso não vai resolver. O pecado vai continuar lá e vai continuar trazendo ofensa a Deus e sofrimento ao homem. Também não vai ser resolvido assim, fugindo. Então vamos fugir de Deus, vamos correr de Deus, porque como tentou fazer Adão, também não. Pois Deus está em todo lugar. E o Salmo 139 diz isso. Em todo lugar está o Senhor. E nós não conseguimos esconder dele. Em lugar nenhum. No abismo, Deus estará lá.
lá no alto dos céus. Deus está lá também. Vamos para Marte, não vai adiantar. Então vamos escurecer tudo aqui, e Deus não nos verá. Até lá o Senhor vai nos ver. Não é possível. A solução desse problema, meus irmãos, é só em Cristo, e começa com o arrependimento do homem pecador. E quem que é pecador? Todos nós. É só com arrependimento, é com o reconhecimento de que erramos, de que falhamos, e que o pecado está diante de nós todos os dias, e nós nos rendemos diante do Senhor. Quando nós vemos isso, quando nós entendemos essa realidade, nós corremos para Cristo, nos ajoelhamos diante dele e falamos: Senhor, perdoa, limpa o meu pecado, transforma a minha vida. Pois só o Senhor pode fazer isso. Arrepender diante daquele que é o único que pode fazer a remissão dos pecados, como diz o texto, ou seja, perdoar. Quem pode perdoar? Cristo. Quem pode nos limpar, nos lavar? Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Então esse evangelho é anunciado dessa forma, chamando os pecadores ao arrependimento, a se prostrarem diante do Senhor, a clamarem pela misericórdia de Deus. E esse evangelho, como diz o texto, deve ser levado a todos os lugares, começando de Jerusalém, lá no caso dos discípulos, e indo a todos os lugares do mundo. E assim aconteceu, e chegou até a Lindeia, não é? Quando fala lá os confins da terra, eram os lugares mais remotos para eles, e certamente a América do Sul, Brasil, Minas, Lindeia, no meio das montanhas aqui do bairro, não é? Chegou o evangelho aqui, a sua vida chegou ao evangelho, meu irmão, pela graça de Senhor Jesus. A pregação do evangelho, então, é uma missão dada à igreja, que deve continuar. Nós devemos levar esse evangelho. Jesus subiu ao céu, mas o seu reino continua se expandindo através de quem? Da igreja responsável por anunciar a salvação. Nós devemos anunciar fielmente a palavra do Senhor, levar essa palavra a todos quantos nós tivermos contato, nós pudermos levar. Se podemos pregar na nossa família, com aqueles que estão do nosso lado, façamos. Com aqueles que estão no nosso trabalho, façamos, no nosso estudo. Mas se pudermos fazer isso em todo o bairro, façamos. Se pudermos levar isso a outras nações, façamos. A igreja é responsável por anunciar a salvação. A igreja é responsável por levar ao mundo, falar para o mundo perdido que há uma esperança. A igreja é responsável no Brasil para falar para esse Brasil idólatra que apenas Jesus é o Senhor, apenas Ele é Deus. A igreja é responsável por falar a todos que estão ao nosso lado que Jesus é o único caminho que devemos seguir. Em quarto lugar, meus irmãos, nessa missão, nós vemos a capacitação do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 49 juntos. Diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, o trabalho feito pela igreja é eficaz apenas com a ação do Espírito Santo. De fato, até para entendermos a palavra, nós que estamos aqui essa noite e sermos impactados por ela, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Veja que o versículo 45, Jesus deixa claro assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem que abriu o entendimento dos discípulos? Jesus. Jesus já tinha ali andado com eles 3 anos e meio, e de vez em quando alguém ainda, será? Tinha dúvida, será que ele é o Cristo mesmo? Aí ele fazia milagres, aí não, é Jesus. Aí passou um tempinho, mas será que é mesmo? Aí tinha a mesma situação lá dos pães, né? E não tem pão de novo. Jesus fala, puxa, mas de novo? Eu acabei de mostrar para vocês lá. O que vocês estão preocupados com o quê? Até no final aqui, Tomé, não acredito não. Jesus ressuscitou? Meus irmãos, se o Espírito não agir em nós, nós não entenderemos, nós não receberemos. Apenas com a ação do Senhor foi possível que eles compreendessem, e assim também para nós.
E assim também aqueles que nós anunciarmos, a missão da igreja, a pregação do evangelho, apenas é eficaz com a ação do Espírito. Essas palavras maravilhosas de Jesus aqui mostraram a eles que, olha, virá o Espírito Santo e o trabalho de vocês não será em vão, será eficaz, porque o Espírito Santo agirá. E isso aconteceu no início de Atos, veio em Pentecostes o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está conosco, está na missão da igreja. A missão da igreja é feita com o poder do Espírito Santo. Calvino diz assim: como o Senhor havia cumprido anteriormente o ofício de mestre, com pouco ou nenhum aprimoramento por parte dos discípulos, ele agora começa a ensiná-los interiormente, por seu Espírito, pois as palavras frias no ar, até que as mentes sejam iluminadas pelo dom da compreensão, não são possíveis, só com a ação do Espírito Santo. Quer dizer que não adianta a gente ser expert em português, para ver o que a Bíblia vai dizer, ou então vamos para o hebraico, ou vamos para o grego. Nós só receberemos a verdadeira mensagem do Evangelho com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, E é o Espírito Santo que capacita, que mantém, que continua levando a sua mensagem, por mais que a igreja possa sofrer perseguições. E se a gente analisar na história, desde o Novo Testamento até agora, a igreja passou por várias perseguições, mas sempre se manteve em expansão, porque o Espírito está conosco, Jesus está conosco, glória a Deus. Concluindo, a missão de Cristo, proferida desde os tempos antigos, foi cumprida na primeira vida do Senhor nessa terra, foi continuada pela igreja e é continuada pela pregação do Evangelho, com a capacitação do Espírito Santo, e será assim até o dia final, quando Jesus vai voltar e consumir todas as coisas, consumar tudo e nos salvar e nos levar para viver com Ele eternamente. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos crendo nas Escrituras. Léo Morris diz o seguinte: o cumprimento das Escrituras é um tema principal de Lucas. Ele entende que Deus declarou seu propósito naqueles escritos antigos e que depois cumpriu o que havia pronunciado, e que nada muda os planos de Deus, nada frustra os planos de Deus. Então nós cremos nas promessas do Senhor, cremos na palavra do Senhor, pois Deus não é homem para mentir. Devemos crer nas suas promessas, esperar em suas promessas e descansar em suas promessas, pois certamente elas serão cumpridas. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos anunciando o Evangelho. Os apóstolos foram testemunhas oculares, nós somos testemunhas pela palavra e pela fé. Devemos anunciar esse Evangelho a todas as nações. Levemos essa mensagem, meus irmãos, ao mundo, dizendo ao mundo para se arrepender dos pecados e receber a salvação em Jesus Cristo. John Gill diz que entre todas as nações do mundo, onde os eleitos de Deus são, que a gente leve o Evangelho, para que eles possam ser trazidos pelo arrependimento e receber o perdão dos seus pecados. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos orando, pedindo a bênção do Senhor. Se só é possível com a ação do Espírito Santo, nós devemos clamar: Espírito Santo, aviva a nossa alma, aviva a nossa igreja, trabalha conosco, nos leve. Todas aquelas pessoas que ouvirem, toca nos corações. Você que está aqui nessa noite, que o Espírito Santo toque o seu coração, que você volte para a presença do Senhor. Você que nos acompanha através da transmissão, se não recebeu ainda o Senhor, é o momento de receber o Senhor Jesus. Portanto, atentemo-nos para a explicação e aplicação que Cristo trouxe a nós sobre a sua morte e ressurreição. Creiamos no Senhor Jesus, anunciemos a poderosa mensagem do Evangelho e oremos para que haja salvação em nosso tempo. Que Deus nos abençoe.